Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse daqui é um pequeno trecho do capítulo 1 de Efésios e hoje estaremos iniciando esta série em Efésios com o pastor Márcio Nagano. Você que está aí no canal, já ativa as notificações e você que ainda não se inscreveu, se inscreve já para não perder nenhum dos vídeos que vai ser postado nessa série em Efésios. Que riqueza é essa, pastor Márcio Nagano? Seja bem-vinda. Obrigado, pastor. É sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. E assim, de verdade, isso tem fervido tanto no meu coração que não tem como nem expressar a importância dessa carta para a igreja. Que riqueza é essa? No momento em que tanta gente está querendo ser rico, atrás de riqueza, fazendo todo o esforço para ser rico, Deus nos dá uma riqueza de graça, gratuita. E com certeza nós vamos terminar esse estudo enriquecido. Acompanhe aí. E hoje a gente vai estar iniciando o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Pastor Márcio, nos explica aí que riqueza tão grandiosa é essa que a carta aos Efésios nos apresenta. Como a gente tinha conversado, na introdução, se alguém não assistiu a introdução, é muito importante realmente voltar lá para entender o contexto histórico em que tudo aconteceu. A gente vai perceber que conhecer o plano da salvação vai fazer toda a diferença para compreender essa carta. Paulo começa dizendo então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Pastor, não foi ele que se ofereceu como apóstolo. Apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. Então, ele já deixa claro, que ele é apóstolo, a autoridade dele vem do próprio Deus, escrevendo a eles, chamando eles de santos, aqueles que estão em Éfeso. Aí ele diz, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa parte que ele fala, graça e paz, é verdade que ele usa essa introdução em outras cartas, sabe? Mas na carta aos Efésios tem uma ênfase muito maior. Porque, veja só, nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Então, a paz. Em Cristo temos paz com Deus. E a graça, que é um favor imerecido, que a carta está cheia da graça de Deus, o favor que a gente recebeu. Então, Paulo já começa com uma introdução assim, que já deixa a gente com água na boca. Vontade de Deus. E ele começa então no verso 3 dizendo, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E pastor, o que seria então ser abençoado com todas as bênçãos espirituais em Cristo? Porque hoje a gente vê tantas pessoas correndo atrás da bênção, pedindo a sua bênção, e às vezes existe uma ideia equivocada do que é ser abençoado. Qual é a dimensão, a altura, a largura, a profundidade de receber as bênçãos espirituais em Cristo Jesus? Bendito Deus que nos abençoou, com todas essas bênçãos. Essas bênçãos espirituais ele vai estar explicando pouco a pouco à medida que a carta vai caminhando. Mas a princípio a gente já vai antecipar essa ideia, dizendo que ele nos abençoou antes da criação do mundo. O plano dele começa antes. Então, bênçãos no passado, aquilo que já aconteceu. Bênçãos presente, que é tudo aquilo que ele vai prover para as nossas necessidades, principalmente no cumprimento da missão, certo? E bênçãos futuras que ainda estão por vir. Então, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O texto prossegue, e ele vai dizer que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, veja só, Deus num plano bem antes do mundo ser criado, já tinha nos escolhido em Cristo, certo? Para que nele nós nos tornássemos santos e irrepreensíveis diante da sua presença. Então, o processo, pastor?
de santificação. Isso deixa a gente meio assim, nossa, que plano lindo. Nessa carta, nesse primeiro capítulo, versículos, você já percebe a soberania de Deus em toda a existência. Não foi um projeto do acaso. Deus nos escolheu ele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí vem uma coisa que chama atenção. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Que amor é esse? Conforme o bom propósito da sua vontade. Entrou um detalhe importante aqui. Primeiro entrou propósito, e esse propósito não é humano, é o propósito do próprio Deus, e entrou a manifestação da sua vontade. Ou seja, por que Deus fez tudo isso? Foi vontade e propósito dele, antes da criação do mundo. Aí ele vai dizer assim, para o louvor da sua gloriosa graça. Então a razão de todo esse plano é que pudesse uma cachoeira, né, terminar no louvor da sua gloriosa graça. Lindo, né? Graça de Deus, mas como é que a graça de Deus, então, pode ser revelado num ato salvífico há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário? Como é que aquilo ali pode, então, expressar assim, a magnitude das bênçãos de Deus para nós? É muita riqueza. A questão principal, que é essa graça, para a gente poder entender o que é esse favor imerecido, eu preciso entender o meu estado, como eu falei, né, na introdução. Pelo pecado de Adão, o pecado foi transmitido para todas as pessoas. É como se fosse assim, Adão e Eva pecaram. Todas as pessoas. Geraram um filho pecador. Geral. E o filho pecador gerou um outro filho pecador. E o filho pecador gerou outro filho pecador. E o filho pecador gerou outro filho pecador. Então, todo mundo já vai trazendo, né, a natureza pecaminosa em si. De modo que nós não conseguimos nos apresentar perfeitos diante de Deus. Imagina só, pastor, comigo essa situação. Se houvesse um país perfeito, um país totalmente perfeito, 100% perfeito, não havia maldade, mentira, não havia ninguém roubando, não havia traição, não havia engano. Vamos imaginar esse país por um instante. Uma pessoa que cometesse um crime, pela lei desse país, um crime, ela era condenada à morte. Imagina comigo essa situação. Sim. Tá, praticou uma transgressão, foi condenado à morte. Tudo bem. Se eu e você estivéssemos lá, quantas vezes teríamos morrido, entre aspas? Porque para um pecado, sim, uma condenação, porque o que aconteceu no Éden foi que o salário do pecado é a morte. Então Adão sim, pecou, houve morte espiritual, que significa separação eterna de Deus. Agora, veja só, se eu estou transgredindo sempre, né, há o pecado na minha natureza, cada pecado mereceria uma morte minha. Para mim entender a graça, eu preciso entender a minha pobreza. Eu preciso entender a situação difícil em que eu estou. Porque se eu pratico muitos pecados diante de um reino em que não existe pecado, que é o reino de Deus, não dá para entrar lá. Não é? Sim. E aí a dificuldade da gente entender ou julgamos que é equivocado esse julgamento de Deus, porque nós julgamos a partir da nossa linha, né? Fazemos a nossa linha, eu sou melhor, não sou tão ruim como o outro. E disse, poxa, não é justo que Deus então condene todos, mas só que a gente está falando de um padrão mais elevado, porque a gente está inserido no universo de Deus. No universo de Deus. E aí, como você falou sobre a graça, nós recebemos esse favor imerecido que nos dá perdão apesar de nós sermos transgressores. Porque com o pecado e com essas transgressões a gente acaba não merecendo nada. E por não merecer nada, muitas dificuldades nós enfrentamos em nossa própria força. Então, por que fala aqui? Que riqueza é essa? Primeiro a gente está conhecendo já a graça, né? E aí no verso, prosseguindo o texto, ele vai dizer, porque nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados.
de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Deus, então, vai nos redimir por meio do seu sangue e derramar sobre nós essa graça, com sabedoria e com entendimento. Uau. Não dá um sentimento de gratidão? Sim. E convergir em Cristo Jesus. Pastor, só assim, nos dá esse detalhe do que seria esse convergir em Cristo Jesus. Veja só, quando a gente pecou, o homem, na verdade, tem separação de Deus, mas também a nossa natureza pecaminosa, ela afeta tudo ao nosso redor. A própria natureza sofre e almeja o dia da redenção, porque o homem pecador, ele acaba gerando, né, muitos problemas, não só sociais, como também para a própria natureza. Tá bom. Mas, além disso, existe uma espécie ainda de separação, né? Por quê? Porque nós ainda não estamos vivendo a plenitude dos tempos. Mas em Cristo, no momento que Cristo paga o preço pelos pecados, na consumação, todas as coisas foram resolvidas nele. Uau. Lembra aquela cena, por exemplo, do livro da vida sendo aberto, que houve um silêncio no céu? Sim. Quem pode abrir o livro? Então, nesse momento que todas as coisas convergem nele, ele conserta e reconcilia todas as coisas, tanto no céu como na terra. Eu achei interessante essa tua expressão, conserta todas as coisas. Sim. A gente precisa entender qual é o problema para poder entender a importância do presente que é oferecido. Sim. Por isso, né, o tema, que riqueza é essa? Que riqueza, que coisa magnífica é isso. Porque a gente nasceu aqui e parece que a gente acredita a vida é sobreviver, ser melhor que o outro, é ter mais seguidores nas redes sociais, e a gente coloca isso como objetivo de vida. Mas a gente morre. Puxa, parece meio que sem sentido. Nasceu, corre atrás de alguma coisa, atinge um certo nível social ou de fama, e aí morre. Puxa, pareceu... Será que eu nasci só para ter seguidor no Instagram e morrer? Será que eu nasci só para ter dinheiro, comprar um apartamento, uma casa e morrer? O significado da nossa existência tem que estar além do que a gente faz aqui tão rapidamente, não é? E aí você descobre que existe um plano redentor. John Stott, como a gente conversou, né? Ele está construindo, Deus já está construindo uma nova sociedade, uma sociedade divina, nos restaurando pouco a pouco de dentro para fora. O que mentia, não minta mais, o que roubava, não roube mais. E ele vai, então, nos conduzindo para esse plano eterno, né? Nele, né, nós fomos predestinados, diz o texto, né? Conforme o propósito, o plano, né? Conforme o plano, se eu não me engano, segundo o seu próprio propósito, ele vai dizer. E predestinação é um dos temas, assim, às vezes mais polêmicos da discussão que se gera em torno dessa afirmação, né? Nele fomos predestinados, né? Como que um Deus, antes da fundação do próprio mundo a qual eu pertenço, pode ter me escolhido antes que nada existisse, né? Antes que tudo existisse. Sim, né? sim. Isso é incrível, é maravilhoso. Essa questão da predestinação ela é muito forte na carta de Paulo aos Efésios, muito forte mesmo. De fato, se você olhar a natureza, você já consegue perceber que certas coisas têm um propósito já meio que correto. Uma semente que você joga de laranja na terra, a semente não vai escolher eu quero nascer como um pé de maçã. Ela já nasce com um propósito de ser laranja. Um pássaro está voando, ele fala assim, olha, a partir de hoje eu quero ser peixe. Ele tem um propósito de existência, um destino, uma destinação para isso. Mas a predestinação, se a gente pudesse, a gente vai falar um pouquinho disso aí no capítulo 12, vai mexer. Então, pastor, vamos deixar para cenas do próximo capítulo. Vai mexer com certeza com alguns pensamentos. Por quê? Porque Deus nos predestina, né?
Existe uma predestinação. Por outro lado, nós também temos responsabilidades em nossas atitudes, né? Amém. O texto prossegue dizendo, né, o plano segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Veja, pastor, a gente falou ainda há pouco, quando ele nos trouxe a posição de filhos adotados, que isso era para o louvor da sua glória. Agora, quando ele fala predestinação, novamente citando, para o louvor da sua glória. Não para que o homem pudesse se orgulhar, mas para que a obra que Deus começou, a ele estivesse reservada toda a glória. Somente a ele. Pastor, tudo é para o louvor da glória dele? Tudo para o louvor da glória de Deus. Eu sei que quando a gente olha, né, na nossa visão comum, a gente vai pensar assim, nossa, mas fui eu que fiz, olha isso aqui e tal. Mas quando você procura entender qual o propósito da existência, você tem que encontrar com o Criador. E quando você encontra o Criador, nada mais justo de que ele receba a honra por tudo que ele mesmo criou. Então, seja a natureza, louva a Deus, toda a criação louva a Deus, os anjos louvam a Deus, porque ele é o Criador de todas as coisas. Mas o homem, por causa do pecado, parece que tem um coração rebelde. Ele é talvez a única criatura, né, que é resistente a entregar a Deus a glória e a honra pela existência, né, de todas as coisas. Né? Interessante. Muito. Ele prossegue agora e chega numa parte interessante, é que ele vai falar assim, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Novamente terminando, para o louvor da sua glória. Uau. Então, pastor, qual seria o papel do Espírito Santo na vida desses crentes e na garantia desta vida eterna? Olha que coisa linda, né? Primeiro é que a gente andando sozinho, existe um vazio existencial, embora a gente procure resposta em vários lugares, haverá sempre uma solidão interna nos corações humanos. Porque a gente precisa daquela sensação de que a gente vai voltar para casa. Você sai da sua casa, né? Voltar para e casa. você diz assim, nossa, eu tenho uma casa para voltar, eu tenho uma família. Mas imagina uma pessoa que não tem para onde voltar. Ela não tem uma casa para voltar, ela não sabe quem é o pai, quem é a mãe, ela não tem amigos, ela não tem parente, ela está andando nesse mundo e ela não tem para onde voltar. Dá uma sensação, eu acho que horrível, deve ser horrível não ter para onde voltar, não ter um abraço para voltar, para aquele abraço, para aquele sorriso. Quando nós encontramos o amor de Deus nesse primeiro momento da carta, você percebe que existe um lugar para voltar. Uau. E então Deus, socorrendo a necessidade do homem, à medida que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o sacrifício da cruz cobre os seus pecados, você agora recebe o Espírito Santo. Então, primeira coisa é que o Espírito Santo é um selo da presença de Deus. É como se você tivesse um anel, eu pertenço ao reino. É como se você tivesse algo que diz assim, olha, esse... Um documento. Um documento, né? Um passaporte, né? Para entrar num lugar, talvez o país mais perfeito. Não, talvez não. O país mais perfeito que é o reino de Deus. E segundo, que você vai perceber, que você vai descobrir, é que ele vai estar em você, porque o Espírito vem e fará morada em nós. E ao fazer morada em nós, vai nos ajudar em todo o processo de santificação. Porque tem coisa, pastor, é verdade, a gente quer mudar, mas a gente não consegue, nossa natureza é difícil, não é? Isso. E como? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço.
E o mal que eu não quero quando eu vejo, eu já fiz. Já fiz. Agora imagina que o Espírito Santo entra, né, nessa história, na história da sua vida, e a partir dali ele começa a ser um agente, um amigo, possibilitando essa transformação. E a gente poderia dizer não só isso, nos convencendo dos nossos pecados, do juízo que está para acontecer e nos capacitando para anunciar o reino de Deus até que ele venha. Uau. Agora, vamos olhar para o texto de uma maneira um pouco mais distante e perceber que bênçãos, que riqueza é essa? Que riqueza é essa? No mundo onde as pessoas estão procurando riquezas de várias formas, você saber que Deus te escolheu antes da criação do mundo, você não é uma pessoa aleatória ou mais uma. Saber que Ele pagou o preço para redimir você dos seus pecados, para tirar você da posição de inimigo e fazer a reconciliação através de Cristo, de saber que você antes era inimigo de Deus, e em Cristo você passa a ser amigo, um filho adotivo que pode dizer, Abba, Pai. Que é um grande problema na nossa geração, né? A falta de identidade, pastor. A falta de identidade. Então, quantas coisas estão dentro dessa riqueza? Que riqueza é essa? Que riqueza que me muda, me transforma de dentro para fora? Que riqueza é essa que faz com que os meus pecados sejam perdoados? Que riqueza é essa que faz de um pecador um filho de Deus? Que riqueza é essa que no meio das minhas dificuldades que eu tenho no dia a dia, seja para um trabalho, seja um problema familiar com um filho, ao orar, ao pedir recurso, socorro a Deus, eu encontro o seu favor. Que riqueza! Como eu colocar a dimensão dessa riqueza? Que riqueza é essa? Maravilha, pastor. Maravilhoso. E uma pergunta final da lição de hoje: qual é a lição que nós podemos aprender com aquilo que foi ensinado hoje? O que fica para os nossos ouvintes? Muito bem. Falando de valores, eu acho que o texto fala muito sobre isso. Nós precisamos pensar realmente se o que nós colocamos como objeto de nossas maiores riquezas valem de fato o que a gente atribuiu a elas. Porque o que nós mais precisamos está dentro de nós. Talvez alguém que está nos ouvindo aí esteja se sentindo sozinho. Talvez você queria poder ajudar ou intervir numa situação em que há uma necessidade de um milagre, como o próprio Cristo fez tantos milagres. Ou, muitas vezes, uma ausência de paz, uma solidão interna e quantos outros problemas que nós temos como pecadores. E as riquezas do reino de Deus podem assistir você em cada uma das suas necessidades. Agora, olha só que coisa linda. Assim como o peixe está dentro do oceano, o peixe está no oceano. Quanto de água tem em volta dele? Muita água. Da mesma forma, quando nós pensamos nas riquezas de Cristo, ao estar em Cristo, o oceano de Deus nos assiste em nossa existência, em nossas necessidades e em nossa vida. Que bênção, que maravilha, pastor. Pastor, assim, se alguém quiser convidar o pastor, a agenda está aberta assim, para estudos, né, pregações. Como é que faz para contactar o pastor? Bom, pode ser através do meu Instagram, né? PR Márcio Nagano, ou pelo meu telefone 090 2688 3952. A gente está aí para servir ao reino, ajudar os irmãos, independente do local, a gente quer ser bênção na sua vida. Amém? Que bênção. Então, o contato do pastor, a descrição vai estar o contato do pastor vai estar na descrição desse vídeo. Então, não deixe de acompanhar. E se você estiver precisando realmente de um conteúdo aprofundado, quiser convidar o pastor Márcio Nagano, entre em contato com ele. Com certeza vai ser de grande bênção para a tua vida. Agora, finalizando aqui, pastor, vamos olhar para a câmera central e repetir, né? Juntos pelo reino, tá bom? Okay. 3, 2, 1. Juntos pelo reino. Deus abençoe cada um de vocês. Paz.